Olá, tudo bem? Você tem curiosidade em saber como foi a primeira semana de aula de uma professora iniciante e empolgada? Fique comigo, pois eu vou te mostrar um pouco dessa experiência fantástica e alguns detalhes do que tem acontecido por aqui. Segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, às 13 horas, estávamos eu e o meu filho Léo sentados na sala de aula esperando os demais colegas chegarem. Aos poucos eles começam a chegar, alguns um pouco tímidos, outros mais sorridentes. Devagar eles já percebem um local de guardar suas mochilas, pegam uma cadeira para sentar. Em alguns instantes, nossas primeiras conversas já começam a acontecer. Conversei com eles sobre o nome de cada um, eles se apresentaram, falamos também sobre o que eles fizeram nas férias, quem estava com saudade da escola. Devagar eles foram se expressando, cada um na sua vez, erguia a mãozinha, uns mais falantes, outros mais tímidos, e tudo foi acontecendo de maneira bem natural. Logo após isso, eu expliquei para eles como que ia funcionar a nossa rotina. Mostrei para eles sobre os nossos cartazes, sobre a janelinha do tempo, sobre a chamada, sobre os aniversariantes do mês e também sobre o calendário. E eles ficaram muito empolgados porque eles falaram que adoram os super-heróis. Cada aluno tem seu super-herói preferido. Foi uma escolha feliz da minha parte. E logo após esse momento, eu falei para eles que a gente ia fazer a nossa primeira atividade, E foi essa que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, com a letra inicial do nome de cada um. E alguns quiseram colorir a letra inteira, outros quiseram fazer bolinha. E aí eles fizeram os bracinhos, as perninhas, colaram aqui, de maneira bem autônoma. Eu tentei ajudar o mínimo possível, mas eu também ajudei, porque alguns faziam muito tempo que não tinha contato, com os materiais de escola. E rapidinho eles fizeram. Depois eles foram lá, guardaram a atividade no muralzinho que a gente tem, e um foi mostrando pro outro. Aí uma coisa interessante é que teve um coleguinha que fez uns braços quadrados, assim, umas pernonas. E aí o outro coleguinha falou: "Nossa, mas o teu tá esquisito, tá parecendo um robô." E ele disse: "Não, mas eu gosto assim, eu quero assim." Então nisso, eles já foram aprendendo a respeitar, a vontade do outro, a criatividade do outro. Porque não tinha que ter um padrão. Pode ser braço, com um traço só, pode ser braço quadrado, pode ser perna comprida, pode ser perna curta. Eu deixei eles se expressarem de maneira bem livre enquanto a isso, e deu super certo. Então essa atividade eles gastaram uns 40, 50 minutos para fazer, e depois a gente já foi preparar pro lanche, fazer a higiene das mãos, arrumar a sala, guardar os materiais, e cantamos uma musiquinha para lavar a mão e tal, e todo mundo estava muito feliz. Eu olhava e via o sorriso de cada um, assim. E já conversamos sobre alimentação saudável. E depois do momento do lanche, eu levei para eles aqueles bloquinhos de madeira que eu já mostrei para vocês no vídeo anterior também. E eles brincaram muito, incansavelmente. Alguns alunos preferiram ficar mais concentrados no canto da sala, fazendo as suas construções de maneira só. Outros pediram ajuda para um coleguinha. Teve um grupinho que fez uma torre enorme, maior que eles. E cada vez que eles conseguiam colocar um bloquinho e não caía a torre, eles vibravam muito, eles ficavam muito felizes. A hora que caía, então, a diversão foi garantida. E após esse momento, a gente teve 1 hora mais ou menos para a gente ir no pátio da escola para eles brincar de maneira livre. Mas agora eu vou falar para vocês as atividades mais conduzidas, que eu preparei. No segundo dia foi essa atividade aqui, que eu já conversei com vocês também sobre ela. Eu levei algumas formas prontas já, só que teve aluno que quis eles mesmos cortar as próprias formas. Teve um que fez os braços enormes, umas pernas bem engraçadas e um corpinho pequenininho. E eu deixei ele se expressar de maneira livre também, porque ele já conseguia manipular a tesoura, fazer tudo certinho, pensar. Então eu não achei certo eu interferir naquele momento dele. Devagar ele vai entendendo, que o padrão dos braços é esse, o padrão das pernas são essas, mas para uma primeira experiência eu deixei ele se expressar de maneira bem livre também, uma primeira experiência com essa atividade. Essa atividade foi um pouco mais demorada,
principalmente na hora de fazer o cabelinho, eles tiveram um pouco de dificuldade para cortar a lã, né, porque a lã ela é bem mais grossinha, e eu tive que ajudar os alunos, né, a cortar do tamanho certo, né, as menininhas gostam de fazer trancinha, enfeitar, então eu tive que ajudar mais na parte do cabelo, e foi muito bacana também. No terceiro dia, a gente explorou mais uma atividade de psicomotricidade, mas como eles gostaram muito dos super-heróis, eu falei para eles que eu ia levar um desenho de super-heróis para eles colorir, porque a maioria gosta de colorir, né? Eles queriam usar os lápis de cor deles na primeira semana. Então eu levei aqui a turminha da Liga da Justiça, e muito importante também para eles fazerem um desenho, né? É bem lúdico, né? Uma coisa de interesse deles que eles adoram fazer, e eles já vão aprendendo a pegar o lápis de maneira correta, né? A fazer o contorno certinho, sem deixar sair para fora. É uma atividade muito importante, né? Nessa fase de pré-escrita. No quarto dia, né? Que foi a quinta-feira, eu levei essa atividade aqui bem bonitinha, que foi sobre os primeiros registros deles, né, meus primeiros registros. Para eles observar como estava o tempo e colorir apenas a representação aqui do tempo, né, ensolarado, nublado ou chuvoso, colocar o nome deles, desenhar quantas velhinhas, né, que representavam a idade deles, colorir o bolo, observar a cor do sapato que eles estavam usando e colorir também. Levei aquela almofadinha de carimbo para eles colocar o dedinho, e a gente já marcou aqui digital. Levei também uma fita métrica e barbante. Aí eu cortei o barbante do tamanho deles, nós enrolamos assim e passamos cola e colamos o barbante, e eles registraram também os números, né, da altura deles. E também levei uma balança para a sala de aula, e aí eles pesaram. E alguns ainda não conseguem escrever os números de maneira autônoma, então eu fiz os pontilhados e eles só passaram o lápis por cima. E também aqui eu deixei um espaço para eles desenhar de maneira bem livre, um desenho que eles gostavam de desenhar. Podia ser montanha, sol, estrela, super-herói, animal. E aqui eu acabei de fazer para vocês uma borboleta, só para não deixar o espaço em branco, mas eles pintaram, gastaram tempo, exploraram bastante essa atividade também de maneira criativa, essa parte aqui do desenho, foi bem legal. E no último dia, na sexta-feira, como nessa próxima semana a gente já vai trabalhar atividades mais escritas, eu levei essa atividade para eles dos tracejados, né? Antes disso eu contei uma historinha do livro da Turma da Mônica. Essa atividade ela tem os personagens da Turma da Mônica, e eles adoram, né? A Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão. Então eu contei a historinha para eles da Turma da Mônica, todo mundo ficou super concentrado na história, todo mundo ficou quietinho, assim, cada vez que eu virava a página, nossa, eles ficaram muito... Eles gostam, essa turminha que eu peguei, eles gostam muito de leitura, e eu achei isso um privilégio muito grande, né? Porque os livros são transformadores. E depois que eu contei para eles a historinha da Mônica, da Turma da Mônica, eles foram lanchar. Enquanto eles lanchavam, eu preparei na sala de aula esses trajetos aqui. Eu levei algumas cordas e barbante e fita métrica também. Com a fita métrica eu fiz a linha reta. Com as cordas eu fiz a representação desse e desse percurso, e com o barbante eu fiz a representação desse trajeto aqui quadrado. E aí eu convidei os alunos a tirar os sapatos e as meias para eles poderem andar em cima desse percurso, desse trajeto. Eles andavam, e aí eu ia registrando. Na lousa eu fiz também uma tabela. Esse aqui eu fiz só um rascunho para vocês verem. Esse aqui são os nomes fictícios também, não são os nomes dos meus alunos. E aí eu coloquei a linha reta, né? O primeiro aluno foi a Bianca, né? Ela gastou 8 segundos para andar em linha reta. Ela gastou 14 segundos para fazer o percurso arredondado, 17 para fazer o zigue-zague e 19 para fazer esse percurso mais quadrado. Então, um aluno por vez foi fazendo, né? Foi andando em cima de todos esses percursos, de todos esses tracejados, e eu fui anotando o tempo para eles terem uma noção de tempo. A maioria deles já tinha, né? Mas se caso alguém não tivesse, eles perceberam claramente que o percurso mais rápido era o percurso em linha reta, e o mais demorado era esse aqui quadradinho, cheio de quininhas. Então depois que eles andaram, eles se divertiram muito, eles gostaram de sentir. É muito importante toda atividade que a gente pensar em educação infantil, primeiro a gente realizar ela de maneira concreta.
né? Por exemplo, você vai falar para o aluno que 2 mais 2 são 4. Então, ao invés de só falar por que 2 mais 2 é 4, você mostra, né, com os dedos ou com o objeto, 2 mais 2 são 4, e conta, 2 mais 2 são 4. Porque isso daqui tem um potencial muito importante na hora do cérebro deles assimilar esse conteúdo. Então, antes deles fazerem o tracejado aqui no lápis, né, que é o tradicional, eles andaram sobre as cordas, né, sobre os materiais. E depois eles fizeram, né, esses tracejados para eles já ir pegando a habilidade de segurar o lápis corretamente, de não deixar sair fora da linha. E a atividade pedia também para eles pintar quem chegou mais rápido. Então, como eles observaram, né, no momento que eu estava anotando na lousa, o trajeto mais rápido é o da Magali, que é em linha reta. Então, eles pintaram aqui, alguns quiseram pintar também aqui, colocaram o nome e foi muito gostoso. Já contando para vocês um pouco das atividades, né, que envolvem movimento, né, que é da área da psicomotricidade, foi uma semana também de experiências fantásticas. Na segunda-feira, como a gente tem um tempo de 1 hora para levar eles para o pátio, para eles correr, brincar, e a gente divide também esse horário com outras turmas, na segunda-feira, como estava todo mundo meio tímido ainda, alguns não conheciam, tinha colegas novos e tal, eu convidei eles para brincar de colada, que é uma brincadeira muito divertida. Eu vou explicar para vocês bem resumidamente como que é. É como se fosse um pega-pega, só que tem uma pessoa que é o colador, por exemplo, para eu mostrar para eles como que era, eu fui o monstro colador. Aí eu ficava assim, vou colar vocês, e todo mundo tinha que correr. Se eu tocasse em todo mundo, aí a pessoa que ia ser o monstro colador na próxima rodada seria a pessoa que eu toquei primeiro. Mas os alunos que estavam descolados poderiam tocar no coleguinha que foi colado por mim e falar descolado. Aí esse coleguinha também podia correr pra lá e pra cá que ele estava descolado. Quando tem pouco aluno, quando tem poucos participantes, a gente brinca dessa maneira. Agora, quando tem muitos, é impossível uma pessoa só colar todo mundo. Então a regra muda. Se o monstro colador tocar na pessoa 3 vezes, na mesma pessoa 3 vezes, colar ela 3 vezes, aí ela que vai ser o próximo colador. Então essa brincadeira foi muito, muito, muito legal. E sem falar num monte de habilidade que a gente trabalha, né, com essa brincadeira, que é a atenção, a cooperação, o trabalho em equipe, a agilidade deles. Nossa, foi sucesso total. Ao longo da semana tinha uma turminha que sempre, todos os dias, eles continuaram brincando de colada. Aí na terça-feira, alguns meninos preferiam brincar de futebol, que eles adoram, né, e estavam com saudade de brincar com os amiguinhos. E o outro grupinho, e a outra turminha resolveu brincar de colada de novo. Então eles brincaram muito. Nossa, eles ficaram todos cansados, assim, suados de tanto que corria. E foi muito legal. Na quarta-feira, eu fiz uma atividade que envolvia a psicomotricidade dentro da sala de aula. Eu fiz um percurso para eles com os pezinhos, né? A escola ela tinha os pezinhos, então eu coloquei pezinho virado para frente, pezinho virado para direita, para esquerda, um pé só. E aí eu fiz 2 percursos assim, né? 2 linhas paralelas. Aí a gente dividiu os alunos em 2 equipes e aí ia um integrante de cada equipe e eles começavam, né? Eu falava já, aí eles tinham que fazer. Pisava virado para cá, pisava virado para lá, pisava virado para cá, pisava com o pé só. E quando eles chegavam no final, tinha uma folha sulfite com algumas cores, né? Algumas cores. Na verdade, era só 2 cores, que era verde e vermelho. E as cores em cima da folha. E aqui tinha uma caixa de ovo e as bolinhas, aquelas bolinhas de plástico. Então eles tinham que olhar qual cor que tinha aqui, por exemplo, um quadrado vermelho, um quadrado verde, um quadrado verde e um quadrado vermelho. Aí eles tinham que colocar uma bolinha verde, uma bolinha vermelha, uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. Então eles tinham que fazer a mesma representação que estava aqui no papel, eles tinham que colocar a bolinha em cima da caixa de ovo. Foi muito legal também, principalmente porque nós dividimos em 2 equipes, então a equipe ficava torcendo, ficava falando o nome do coleguinha enquanto eles faziam o percurso. Foi muito legal, deu pra gente trabalhar essa atividade uns 40 minutos também, eles cansaram. E no momento que eles tinham livre, né, que é o momento que eles estão no pátio brincando, a maioria ainda foi brincar de colada, só alguns meninos que preferiam futebol. Na quinta-feira, eu desenhei pra eles uma amarelinha. Alguns alunos não sabiam como brincar, aí eu peguei a pedrinha e mostrei pra eles como que brincava.
E foi muito legal também, porque eles passaram muito tempo, né? Teve alunos lá que durante várias rodadas eles saíam, entravam na fila e iam de novo. E a amarelinha, apesar de parecer uma brincadeira simples, ela tem muitos benefícios, né? Que é o equilíbrio, né? A mira, né? Do aluno poder mirar a pedrinha para cair naquela casinha, a coordenação motora fina, o controle corporal para eles não pisar em cima da linha, o equilíbrio, né? No momento que eles estão pisando naquelas casinhas, tem que pisar com um pé só, a força muscular no momento dos saltos, né? Respeitar a vez do próximo, né? Entrar na fila, respeitar a vez deles. Então foi uma brincadeira também muito legal, que desenvolve muitas habilidades das crianças. E foi muito legal. E na sexta, eu levei também a corda para eles ver se queria brincar de pular corda ou de passar embaixo da corda, só que eles não se interessaram muito pela corda. Alguns foram para a amarelinha, a maioria foi para colada e alguns no futebol. Bom, é isso. Minha semana foi muito, muito legal, eu adorei. Foi uma experiência muito agradável. Já tô cheia de planos, tudo que eu pensei, né, deu certo. E é isso. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo pra transferir, né, as minhas atividades pra parte mais pedagógica, né, de acordo com a BNCC. Espero que vocês gostem. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com quem tá precisando de ajuda. E é isso aí. Um beijão, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau!